La Rinconada é o lugar habitado mais próximo do céu na Terra, uma cidade onde se vive acima das nuvens. Situada a impressionantes 5.100 metros de altitude, essa cidade nos Andes peruanos é o assentamento permanente mais alto do mundo. Nessa altura extrema, a atmosfera se torna drasticamente rarefeita, oferecendo apenas cerca de 50% do oxigênio disponível ao nível do mar. Os moradores, no entanto, adaptaram-se ao ambiente hostil. Seus organismos evoluíram para conseguir produzir o dobro de glóbulos vermelhos, algo bem diferente do padrão humano comum. A pressão atmosférica é tão baixa que nenhuma árvore consegue sobreviver nesse solo árido. A cidade está localizada a até 300 metros acima do Mont Blanc, o ponto mais elevado dos Alpes europeus. Longe do conforto do mundo moderno, o local é marcado pela presença constante de riscos e criminalidade. Ainda assim, cerca de 50.000 pessoas já se estabeleceram aqui, atraídas por um único motivo: ouro. Eles vivem entre pilhas de lixo, alimentados pelo sonho da riqueza. Porém, explorar a vida neste lugar exige preparo. Subir acima mais de 2.000 metros em um único dia pode desencadear o mal da altitude em quem está acostumado ao nível do mar, condição que já se manifesta a mais de 4.000 metros. Os primeiros sintomas incluem dor de cabeça, tontura e náusea. E casos mais graves podem levar ao acúmulo de líquidos nos pulmões, com isso exigindo atenção médica imediata. Nessas altitudes, o corpo também perde até o dobro de água apenas pela respiração, o que torna a hidratação constante uma necessidade vital. Ao subir pelas estradas sinuosas da montanha para se chegar até La Rinconada, o cenário revela cumes que ultrapassam as nuvens. O curioso é que a população local, nascida e criada nesse ambiente, já está completamente adaptada à fina camada de ar. Para os visitantes, no entanto, o uso de oxigênio suplementar se torna essencial à medida que a altitude aumenta. La Rinconada é uma cidade mineradora, onde substâncias químicas perigosas, como cianeto e mercúrio, são utilizadas no processamento do ouro. Esses produtos contaminam o solo e os cursos d'água locais, tornando o cultivo agrícola quase impossível. Por isso, antes de partir, é essencial estocar alimentos e água potável. Neste ambiente extremo, onde a sobrevivência se torna um desafio constante, a única certeza é que a busca pelo ouro continua a mover milhares de vidas. Em altitudes elevadas, o nível ideal de oxigênio no sangue deve estar entre 95% e 100%. Quando cai abaixo de 80%, os órgãos vitais começam a sofrer. Esse cara aqui está com apenas 72%. E por isso, ele recorre ao oxigênio suplementar, uma medida paliativa, já que estamos subindo mais a cada minuto. A chegada à cidade revela um cenário desolador. A natureza deu lugar a montanhas de lixo, que cercam o local por todos os lados. O odor pútrido toma o ar de forma abrupta e intensa. As acomodações, que sempre são modestas, pouco se assemelham a um hotel tradicional. O guia local prepara os tanques de oxigênio e orienta a primeiro usar o equipamento por 5 minutos, fazer uma pausa e depois repetir. O segredo é dar tempo para que o corpo se adapte à rarefação do ar. Ao sair do veículo, a sensação de desorientação é imediata. Vertigem e uma impressão de desmaio iminente são comuns nesse ambiente. A insegurança é uma preocupação constante. Roubos e mortes ocorrem com frequência. Afinal, os moradores costumam carregar consigo o pouco dinheiro e ouro que possuem, assim se tornando alvos fáceis. Aqui, consumir folha de coca é um hábito tradicional entre os locais. Afinal, essa é uma alternativa para aliviar os efeitos do mal da altitude. E embora ilegais em muitos países, elas produzem um efeito anestésico leve, que ajuda a relaxar e a reduzir os sintomas causados pela altitude extrema. Entre práticas ancestrais e improvisos modernos, a vida neste ambiente segue em um delicado equilíbrio entre a resistência física e a necessidade de adaptação. Após um dia exaustivo, começamos a exploração da cidade mais alta do mundo. O amanhecer em La Rinconada traz uma luz pálida sobre uma paisagem fria e caótica. Ao redor, cafés, pequenos mercados e moradores se movimentam lentamente sob o ar rarefeito das grandes altitudes.
Apesar das poucas horas de descanso, a sensação de exaustão é profunda, como se o corpo não tivesse se recuperado nem minimamente. Caminhar exige esforço. A tontura e a náusea tornam cada passo mais difícil. O ar seco agride a garganta e os lábios, já rachados pelo frio cortante da noite. Com o nascer do sol, as pilhas de lixo espalhadas pelas ruas laterais tornam-se ainda mais visíveis. É verão, e mesmo próximos aos trópicos, o solo permanece congelado. Durante a noite, as temperaturas podem cair para menos 10 graus Celsius. Milhares de pessoas vivem em barracos improvisados de metal, sem acesso à eletricidade, aquecimento, cozinhas ou banheiros. Os sanitários públicos são escassos e compartilhados por toda a comunidade. Há apenas 4 banheiros em toda a cidade. Pouca gente sabe que La Rinconada não tem nenhum plano urbanístico. A cidade cresceu de forma completamente desordenada. Não há ruas planejadas, nem endereços oficiais. Os moradores improvisam suas casas nas encostas geladas da montanha, usando latão, madeira ou o que puderem carregar. Muitas dessas moradias nem sequer têm janelas, um luxo que a altitude transformou em risco térmico. Uma rede improvisada de mangueiras transporta a água derretida das geleiras montanhosas até o centro da cidade. Quase ninguém que vive aqui nasceu nesse lugar. A maioria migrou de outras regiões do Peru em busca de fortuna com a mineração, especialmente após a explosão no preço do ouro entre 2001 e 2012, quando os valores chegaram a se multiplicar por 6. Mas isso gerou um crescimento populacional abrupto e desordenado. Hoje, em La Rinconada, cerca de 50 mil pessoas enfrentam condições extremamente precárias. Não há infraestrutura básica. Não existem sistemas adequados de coleta de lixo, que se acumula nas ruas como em um imenso lixão a céu aberto. Não há presença do Estado. Os moradores estão completamente por conta própria. Porém, o problema mais alarmante, com certeza, é a ausência de um sistema de esgoto. As águas residuais escorrem livremente pelas ruas da cidade. A presença do gelo permanente, mesmo durante o verão, cria situações bizarras. Os alimentos são estocados em caixas no chão, congelados naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, a radiação solar é mais intensa. A uma altitude tão extrema, os raios UV são até 60% mais fortes que ao nível do mar, provocando queimaduras de pele e lesões oculares frequentes. Outro fato surpreendente é que não há cemitérios oficiais. Quando alguém morre, a família enterra o corpo nas encostas congeladas da montanha, entre pedras ou em covas improvisadas. Muitos corpos ficam perdidos para sempre no gelo e nas neves que nunca derretem. Em meio a esse cenário, um campo de futebol se destaca, feito inteiramente com grama artificial, já que nenhuma planta sobrevive nessa altitude extrema. A cidade se espalha ao redor de uma montanha conhecida como La Bella Dormiente, que em tradução livre é algo como a Bela Adormecida. Sua silhueta lembra o corpo de uma mulher deitada, e é possível distinguir seu rosto e contornos entre os picos. A cidade se funde ao céu, com estruturas metálicas e improvisadas, formando um conjunto cinzento e desorganizado. Todas as manhãs, trabalhadores percorrem quilômetros morro acima até as entradas das minas. Ali, os túneis, repletos de gases, tóxicos e sem ventilação adequada, oferecem condições de trabalho extremamente perigosas. La Rinconada também é conhecida como o Paraíso do Diabo, um lugar onde o controle das minas está nas mãos de empresas ilegais. Placas fixadas próximo aos túneis alertam: é permitido atirar em qualquer um que entre sem autorização. Mas, apesar dos riscos, estamos determinados a se aproximar desses túneis e compreender como funcionam. Enquanto observamos a paisagem, vemos uma mulher à distância. Ela, como muitas outras, coleta resíduos descartados das minas, pois, de acordo com as crenças locais, mulheres são proibidas de entrar nas minas. Acredita-se que La Bella Dormiente fica enciumada e provoca desastres, como terremotos, caso uma mulher toque no ouro. Por isso, elas sobrevivem vasculhando pedras rejeitadas, em busca de pequenas pepitas. Muitas crianças também participam dessa rotina, escalando as encostas geladas em busca de ouro. Elas são facilmente reconhecíveis pelas queimaduras causadas pelo frio intenso, marcadas em suas bochechas.
entre sacrifícios e superstição. Logo vamos percebendo a dura realidade por trás da mineração de ouro em La Rinconada. Próximo às minas, pequenas figuras ornamentadas com flores secas, frutas e garrafas de álcool representam os chamados deuses da montanha. Aqui, os mineiros se reúnem para rezar, buscando proteção contra acidentes e sucesso na busca pelo ouro. E realmente, há motivo para preocupação. Explosões, desabamentos e intoxicações por gases ocorrem aqui cerca de 25 vezes mais frequentemente do que em países desenvolvidos. Em caso de morte, as empresas pagam aos familiares uma indenização simbólica, aproximadamente $600. Não existe salário fixo ou vínculo formal. A maioria dos trabalhadores está submetida a um sistema arcaico e ilegal conhecido como cachorreio. Nesse modelo, os mineradores passam o mês inteiro trabalhando sem remuneração. Apenas em um único dia, o dia do cachorreio, podem explorar a mina por conta própria e levar o ouro encontrado como pagamento. Tudo depende da sorte. É possível sair com gramas valiosas ou absolutamente nada. Para tentar garantir algum retorno, muitos escondem pedras promissoras durante os dias anteriores e as reservam para esse único dia. Enquanto isso, os corpos dos visitantes sofrem os efeitos da altitude extrema. O nível de oxigênio no sangue desse cara está em apenas 65%, quando o ideal seria entre 95% e 100%. Então isso provoca respiração acelerada e uma frequência cardíaca que ultrapassa 120 batimentos por minuto. Em contraste, os moradores locais demonstram adaptações fisiológicas impressionantes. Um residente, por exemplo, exibe um nível de oxigênio de 82% e um ritmo cardíaco de 97 batimentos por minuto, demonstrando o quanto o organismo se ajusta com o tempo. No topo da montanha, a atividade extrativista criou um lago ácido, resultado da oxidação de rochas ricas em sulfato de ferro em contato com o ar e a água. A coloração vermelho escura revela o perigo oculto. A contaminação vai além. Nas margens de riachos poluídos com mercúrio e cianeto, usados na extração do ouro, comunidades inteiras cultivam alimentos e criam seus animais. E talvez por isso, a expectativa de vida nessas condições é de apenas 35 anos. O mercúrio, usado na extração de ouro, contamina corpos d'água e o solo ao redor de La Rinconada. Esse metal tóxico evapora no ar e se acumula na cadeia alimentar, afetando não apenas os mineradores, mas também suas famílias e o ecossistema em geral. A aparência prateada metálica dos lagos poluídos por mercúrio ressalta a gravidade da degradação ambiental, expondo uma grave crise ecológica e de saúde pública. A causa não é só química. O ar rarefeito, com 50% menos oxigênio que ao nível do mar, obriga o corpo a produzir sangue muito mais espesso, o que pode levar à obstrução dos vasos sanguíneos e à morte súbita. À medida que a noite se aproxima, os mineiros descem para o centro da cidade. A eletricidade é escassa, presente apenas em algumas ruas. Ainda assim, o comércio pulsa. Barracas e pequenas lojas vendem de tudo: alimentos, roupas e utensílios domésticos. Crianças brincam nas ruas com uma energia que desafia o ambiente hostil. Em uma conversa com um jovem morador, descobre-se que a educação é limitada. A cidade possui escolas primária e secundária, mas não oferece ensino superior. Para estudar além disso, os jovens precisam se mudar para outras cidades. Portanto, aqueles que não têm condições acabam trabalhando nas minas desde cedo. Em busca de segurança, muitos moradores trocam seu ouro por dinheiro em casas de câmbio protegidas. Elas ficam cercadas por grades, a fim de evitar os assaltos frequentes. Em uma dessas casas, observa-se o processo final da mineração. O ouro bruto, misturado ao mercúrio, é aquecido com um maçarico até que o metal precioso se separe. No processo, cerca de 2 gramas de mercúrio evaporam para cada grama de ouro obtido, com isso contaminando o ar com metais pesados. E então, diante de todo esse cenário, surge a pergunta inevitável: qual é a parte mais difícil deste trabalho? Isso mesmo, transportar esse ouro. La Rinconada, entre a sobrevivência e o esquecimento. A logística na cidade é marcada pelo medo constante. Muitos moradores se recusam a transportar materiais de valor,
temendo os constantes assaltos. Ao ser questionada sobre o que há de positivo em La Rinconada, a resposta é direta. No geral, não há nada de bom. Tudo está contaminado. Ainda assim, o motivo da permanência é evidente: a possibilidade de ganhar acima da média nacional, mesmo que isso custe a saúde e a segurança. É esse atrativo econômico que continua a atrair milhares de pessoas. Para aliviar os efeitos do mal da altitude, muitos recorrem ao emoliente, uma bebida tradicional feita com água, diversas ervas e xarope. Embora pesada e de gosto forte, é amplamente consumida pelos moradores como um remédio natural para os sintomas provocados pelos 5.100 metros de altitude. Em determinado ponto, somos forçados a interromper nossa jornada. A partir daqui, não podemos prosseguir. Não é seguro. A eletricidade acaba. Não há mais luz. Por isso é melhor parar por aqui. A ausência de iluminação marca o início de uma área ainda mais perigosa da cidade: a zona de bares e casas noturnas. Grande parte do dinheiro ganho com o trabalho nas minas é gasto aqui. Essas casas noturnas são os pontos mais perigosos da cidade. Nesse local, várias meninas menores comercializam seus corpos. Segundo dados da polícia, cerca de 1.500 meninas menores de idade são exploradas nesses estabelecimentos. La Rinconada também guarda uma curiosidade geopolítica. Não existe prefeitura funcional. A cidade pertence ao distrito de Ananéa, mas, na prática, vive sem prefeito presente, sem polícia, suficiente e sem Estado de Direito. Aqui, regras são feitas por mineradoras ilegais, ou simplesmente não existem. A cidade conta com apenas uma delegacia minúscula e praticamente nenhum esforço governamental no combate a esses crimes. Existe uma pequena cadeia local, descrita como um calabouço improvisado, um espaço minúsculo e precário. Já a assistência médica é praticamente inexistente. Não há hospital. A única estrutura de saúde disponível é uma clínica modesta, com apenas 2 ou 3 leitos no máximo. Desse modo, enquanto o ouro continua a alimentar os sonhos e ilusões dos que chegam, a cidade permanece imersa em um ciclo de abandono, violência e exploração. Uma realidade invisível aos olhos de quem apenas vê o brilho do metal precioso. Os bastidores de um sonho dourado, a vida dos mineiros. Nesse ponto, encontramos com esse senhor, um mineiro veterano, que dedicou 12 anos de sua vida ao trabalho nas minas de La Rinconada. Além de sua experiência subterrânea, ele também é dono da única academia de ginástica da cidade. Um espaço onde os trabalhadores, mesmo após um dia exaustivo, continuam a suar e se exercitar. Este homem é o mais famoso da cidade e é ele quem extrai mais ouro. Ele é uma estrela no TikTok e é por isso que todo mundo quer tirar fotos com ele. Ramiro está entre os poucos que podem se considerar sortudos nesse cenário adverso. Quando questionado sobre o maior achado de sua carreira, ele não hesita. 200 gramas de ouro em um único pedaço. Uma quantidade impressionante para qualquer mineiro. Casado e pai de 3 filhos que atualmente cursam a universidade, ele deixa claro que não deseja ver os filhos seguindo seus passos. Ele diz que jamais os aconselharia a trabalhar nas minas, pois é perigoso demais. O perigo, aliás, vai além dos riscos físicos e estruturais. O ambiente hostil e a ausência de fiscalização tornam frequentes os casos de roubo, até mesmo entre os próprios trabalhadores. A renda de um mineiro, segundo ele, é instável. Oscila constantemente de acordo com a sorte e a produtividade. Em média, um trabalhador pode ganhar cerca de 2.000 soles peruanos, mas os valores são imprevisíveis. Ferimentos são comuns. Esse senhor mostra as mãos marcadas por um acidente em que se feriu ao tentar separar o ouro das rochas. E não só isso, muitas mortes já ocorreram nas minas. As minas atingem profundidades de 3 quilômetros e carecem de medidas formais de segurança. Os mineiros correm o risco de ferimentos, morte e até violência em disputas por território, com placas alertando os forasteiros sobre possíveis tiroteios. Embora o sonho de encontrar uma grande pepita de ouro possa parecer fascinante aos olhos de quem está de fora, a realidade para a maioria dos trabalhadores e suas famílias é bem diferente. O conforto financeiro é um objetivo quase sempre inalcançável. Enquanto isso,
O governo peruano permanece inerte diante das operações ilegais e das violações de direitos humanos que ocorrem em La Rinconada. Mesmo assim, milhares continuam chegando à cidade todos os anos, movidos pela promessa de uma vida melhor, por mais inalcançável que ela seja. A mais de 5.000 metros acima do nível do mar, onde o oxigênio é escasso e a esperança é rara, milhares de pessoas continuam lutando todos os dias por um pedaço de ouro e por um pouco de dignidade. Em La Rinconada, aprendemos que nem sempre a fortuna está nas mãos de quem cava mais fundo, mas sim na resistência de quem, apesar de tudo, não desiste. Por trás de cada rosto coberto de poeira e cada mão calejada, existe uma história que o mundo raramente vê, e é por isso que estamos aqui, para dar voz a quem vive onde quase ninguém ousa chegar. Se este vídeo te tocou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais, fortes e invisíveis aos olhos da maioria. Ative as notificações para não perder os próximos documentários. E nos diga nos comentários, o que você achou da realidade em La Rinconada? Você conhecia esse lugar? Até a próxima jornada. E lembre-se, nem todo ouro brilha e nem toda riqueza é material.